Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Estamos no CEAD, Centro de Ensino à Distância. Nessa aula, nós vamos falar sobre regência verbal. É um tema que muita gente fala, professora, eu não sei nada disso. O que é regência verbal? Então, hoje vocês vão entender que não é nem um bicho de sete cabeças. Mas nós vamos começar fazendo a nossa perguntinha aí da aula, né? Você sabe o que é regência verbal? Já ouviu falar sobre isso? Vamos relembrar o que é regência verbal? Então, olha só. Hoje nós vamos estudar a regência verbal, que é a relação entre o verbo e os seus complementos, os objetos. Alguns verbos exigem preposição, outros não. Isso pode mudar totalmente o sentido da frase. E aí, eu quero lembrar vocês que vocês já estudaram isso, só que lá no sétimo ano, no oitavo ano, quando vocês estudaram verbos transitivos diretos e verbos transitivos indiretos. Lembram-se disso? Os verbos transitivos diretos são aqueles que precisam de complemento, mas que não precisam da preposição, aquelas palavrinhas de, para, com, em. Então, quando eu tenho um verbo e eu não preciso de uma preposição para completar o sentido dele, ele é um verbo transitivo direto. Quando eu tenho um verbo que precisa de complemento e precisa da preposição no seu complemento, eu tenho um verbo transitivo indireto. Por exemplo, quando eu falo assim, comprei. Aí você fala, comprou o quê, professora? Comprei um carro novo. Então, esse complemento, um carro novo que completa o sentido do verbo comprar, ele não tem preposição. Então, esse verbo é um verbo transitivo direto e o seu complemento, um carro novo, é um objeto direto. Agora, quando eu falo assim, eu gosto, aí você fala, gosta de quê? Gosto de aprender, ou gosto de doces, gosto de chocolate. Quando eu falo gosto de chocolate, esse complemento, né, de chocolate, tem a preposição de para ligar o verbo ao chocolate, que é o seu complemento. Então, quando eu tenho essa preposição de, as preposições elas servem para ligar as palavras dentro das orações. Quando eu tenho essa preposição de, eu tenho aí um objeto indireto e esse verbo é um verbo transitivo indireto. E saber qual verbo que necessita de preposição, qual verbo que não necessita de preposição, é a regência verbal. Então, eu coloquei um exemplo aí, dá uma olhadinha comigo. Assistir ao jogo. Assistir no sentido de ver, né? Necessita da preposição. Então, por isso, eu coloquei o a aí, que é a preposição, junto com o o, que é o artigo. Ficou ao jogo. Agora, assistir o paciente, que é cuidar do paciente, não necessita de preposição. Vocês sabiam que o verbo assistir pode ser usado no sentido de cuidar? Então, esse é um exemplo, né? Então, a regência verbal é a relação entre o verbo e seu complemento, que pode ser um objeto direto ou indireto, como eu acabei de explicar. Alguns verbos pedem a preposição, que se complementam com seu objeto direto, e outros não, que são o objeto direto. Então, veja bem, objeto indireto, direto versus objeto direto. O objeto direto completa o verbo sem uma preposição. Ela ama. Ama o quê? Livros. Livros não precisou de preposição para se ligar ao verbo amo. Aqui nós temos um verbo transitivo direto e um objeto direto. E o objeto indireto? Completa o verbo com preposição. As preposições a, de, em, para e etc. Ela gosta. Gosta de quê? De livros. Aqui eu tenho a preposição de, por isso, esse é um objeto indireto. Tipos de verbos quanto à regência. Então, nós temos aqui os verbos intransitivos, que são aqueles que não precisam de complemento. O sol nasceu, não existe complemento. Eu parei no verbo nasceu, eu compreendi o que essa oração queria dizer. Não preciso completar nada nesse verbo, então ele é chamado de verbo intransitivo. Verbo transitivo direto é aquele que precisa de um complemento. Olha, ele comprou um carro.
Quando eu falo ele comprou um carro, eu paro no verbo comprou. Comprou o quê? Um carro. Exige um objeto direto sem preposição. O transitivo indireto, que é esse aqui. Ela gosta de livros. Ela gosta de quê? De livros. Exige um objeto indireto com preposição. A preposição de, que está aqui, ó, destacada. O verbo também pode ser bitransitivo ou transitivo direto e indireto. Quando eu falo, ele ofereceu flores à mãe. O verbo é ofereceu. E aí eu pergunto, ofereceu o quê? Flores. Esse é o meu objeto direto. Ofereceu a quem? À mãe. O verbo oferecer, quando eu pergunto oferecer a quem, exige a preposição a. A palavra mãe é uma palavra feminina, tem o artigo a. Quando eu junto o a da preposição mais o a do artigo, eu tenho esse a craseado aqui, ó. Craseado porque esse acentinho que vem virado em cima do a, que nós chamamos de crase, e ele aparece quando nós juntamos a preposição a com o artigo a, e fica a mãe. Então, ofereceu flores à mãe. Exige dois complementos. Um, que é o objeto direto sem preposição, e o outro, que é o objeto indireto com a preposição a. E o verbo de ligação? Ele exige um predicativo do sujeito. Ele liga o verbo a esse predicativo. Ela está feliz. Está é o verbo de ligação. E eu preciso dizer qual é a característica ou predicativo desse sujeito. Nesse caso aqui é feliz. Então, o verbo de ligação liga o sujeito a um predicativo. Então, nós temos os verbos intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, e o transitivo direto e indireto nós chamamos de bitransitivo, e os verbos de ligação. Então, nós precisamos conhecer esses tipos de verbos para compreender a regência verbal. Aqui temos alguns verbos com algumas preposições exigidas. O verbo gostar exige a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, sempre vai aparecer o de aqui nesse complemento. Eu gosto de café. O verbo assistir no sentido de ver, assistir ao jogo, assistir ao filme, exige a preposição a. Normalmente, no dia a dia, nós esquecemos de usar a preposição. Nós falamos assistir o filme, mas está incorreto de acordo com a norma culta da gramática. Então, é assistir ao filme, assistir ao jogo. Chegar exige a preposição a. Cheguei à escola, cheguei à sua casa. Obedecer exige a preposição a. Quem obedece, obedece a alguém. O aluno obedeceu ao professor e não o professor. Tá vendo? Como às vezes nós não conhecemos essas regências? Se esquecer ou lembrar. Esquecer ou lembrar exige a preposição de se for pronominal. Se ele tivesse se aqui antes, ó. Ele se lembrou de pagar a conta. Ele se esqueceu de pagar a conta. Precisar. O verbo precisar exige a preposição de. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, eu preciso de ajuda, eu preciso de você, eu preciso de água. Assistir no sentido de ajudar não tem preposição. Ela assistiu o doente. Nós quase não usamos esse verbo no sentido de ajudar, mas quando ele aparece assim, ele não exige preposição. Simpatizar ou antipatizar, quem simpatiza ou antipatiza, exige a preposição com. Ela simpatiza com todos. Então, lembrar que o verbo simpatizar exige a preposição com. E aqui nós temos alguns exemplos do uso da regência verbal com erros que nós cometemos no dia a dia, né? Vou assistir o filme. Correto é vou assistir ao filme, porque o verbo assistir no sentido de ver exige a preposição a. Ela chegou no trabalho cedo. O correto é ela chegou ao trabalho, porque quem chega, chega a algum lugar. Então, exige a preposição a. No dia a dia, nós falamos no, mas isso não está correto de acordo com a norma culta. Prefiro mais suco do que refrigerante. Olha, esse mais aqui está errado, de acordo com a norma culta da língua. Prefiro suco
a refrigerante, porque quem prefere, prefere alguma coisa a outra coisa. Então, o verbo preferir já indica a comparação. Então, a gente evita o mais, né? Porque ele fica redundante, ele fica repetitivo. Ele esqueceu de entregar o trabalho. O correto é ele esqueceu o trabalho sem pronome. Agora, se eu falo ele se esqueceu de entregar o trabalho com pronome. Então, o que exige o pronome? Quando esse verbo aparece acompanhado desse se, que é o pronome também. Aí ele exige a preposição de. Quando usamos o pronome se, o verbo exige a preposição de. Sem o pronome, não há preposição. Ela namora com ele há anos. Quem namora, namora alguém. Não exige preposição. Então, ela namora ele há anos e não com ele. Esse aqui a gente erra muito, não é? No dia a dia, tudo bem, na língua informal, na linguagem coloquial, mas, de acordo com a norma culta, o verbo namorar não exige preposição com. Então, ele namora, ela namora ele há anos. Isso custa caro para mim. O verbo custar, nesse sentido, é transitivo e indireto e exige o pronome oblíquo-me. Isto me custa caro e não custa caro para mim, tá? Ele foi no médico. Quem vai, vai a algum lugar e não ne algum lugar, né? Porque nem existe isso. Então, ó, ele foi ao médico e não no médico. De acordo com a norma culta, você vai usar a preposição a mais o artigo o. Ele foi ao médico e não no médico. Obedecer às regras. Às vezes as pessoas colocam assim, ele deve obedecer às regras. Mas quem obedece, obedece a alguma coisa. O verbo obedecer exige a preposição a. Quando nós juntamos com o artigo aqui do as, fica as regras. E aí a gente não pode esquecer desse acentinho aqui, ó, da crase, né? Que é esse acentinho virado para o outro lado. Porque quando eu junto a preposição com o artigo, eu tenho dois as. E eu leio como se tivesse dois as, ó. Ele deve obedecer às regras. Porque aqui tem dois as juntinhos que se juntaram e a crase indica isso para nós, que é esse acento. Nós chamamos esse acento de acento grave, o crase, né? Nessa aula, nós relembramos o que é a regência verbal, que é essa relação que existe entre o verbo e o seu complemento. Relembramos aí os tipos de verbos quanto à regência verbal. Conhecemos também algumas regências de verbos que nós erramos no dia a dia, para que a gente não erre quando nós estivermos escrevendo textos ou quando cair aí nas questões da prova. Então, espero que você tenha compreendido o que é regência verbal e aprendido esse conteúdo. Te espero para a nossa próxima aula, que é de regência nominal. Até lá!